O início daquela manhã parecia rotineiro. O sol estava alto e o calor já fazia a grama do jardim exalar um leve cheiro adocicado de terra úmida. Eu estava agachada, retirando ervas daninhas ao redor das margaridas que finalmente tinham florescido. O jardim era meu refúgio, um espaço onde eu podia me perder nos sons do vento e do canto dos pássaros. Do outro lado da cerca, ouvi passos pesados sobre o cascalho. Era Davi, meu vizinho. Ele era um homem reservado, mas sempre cortês. O tipo de pessoa que oferecia ajuda em pequenas tarefas como consertar um portão ou emprestar ferramentas. Apesar disso, nossos encontros eram breves, normalmente restritos a cumprimentos. Está cuidando bem das flores, disse ele, apoiando-se na cerca que separava nossos quintais. Levantei o olhar e o vi ali, com um sorriso que parecia casual, mas havia algo em seus olhos que me fez hesitar. Tento fazer o possível, respondi, limpando as mãos na barra do avental. Margaridas são teimosas, mas valem o esforço. Ele riu, um som rouco que parecia preencher o silêncio ao nosso redor. Você sempre soube lidar bem com as coisas difíceis, disse ele, com um tom que parecia sugerir mais do que suas palavras deixavam transparecer. Senti minhas bochechas esquentarem sem motivo aparente e tentei focar novamente no solo, cavando com uma pequena pá. Davi permaneceu ali, observando-me em silêncio por alguns momentos. Precisa de ajuda? Ele perguntou finalmente, apontando para o cesto onde as ervas daninhas se acumulavam. Acho que consigo lidar com isso. Respondi, sem olhar para ele, mas sentindo a intensidade de seu olhar. Parece justo, mas às vezes 2 mãos a mais tornam o trabalho mais leve. Sua sugestão parecia inocente, mas algo no tom dele fez meu coração acelerar levemente. Antes que eu pudesse responder, ele contornou a cerca e entrou no meu jardim. A proximidade repentina era desconcertante, mas ele manteve uma expressão despreocupada enquanto pegava a pá extra ao meu lado. Vou começar aqui, disse ele, inclinando-se para cavar ao redor de um canteiro. O tempo passou devagar. Trabalhamos lado a lado, e apesar do silêncio confortável, havia uma energia diferente no ar. Eu sentia sua presença mais do que deveria. Cada movimento seu parecia amplificado pela tensão crescente que eu tentava ignorar. Você passa muito tempo aqui? Ele perguntou, a voz grave, mas tranquila. Sempre que posso. É um lugar onde posso pensar. Imagino que pense em muitas coisas aqui. Eu levantei o olhar, surpresa com a forma como ele disse isso. Ele estava me observando, os olhos fixos, como se quisesse dizer algo que não ousava colocar em palavras. Talvez, respondi, desviando o olhar rapidamente, mas o calor do momento ficou no ar. Davi não disse mais nada, mas permaneceu próximo, continuando a trabalhar enquanto o sol descia lentamente no horizonte. Quando terminamos, ele colocou a ferramenta de lado e limpou as mãos no jeans desbotado, olhando para o jardim recém-arrumado. Ficou bonito, disse ele com um sorriso satisfeito. Obrigada pela ajuda. Realmente fez diferença. Ele se aproximou mais um passo, a poucos centímetros de onde eu estava. Seus olhos encontraram os meus novamente, e desta vez não havia como ignorar o peso do olhar. Não foi nada, disse ele, mas sua voz era baixa, quase um sussurro. Houve um momento de silêncio, carregado, onde o som do vento entre as árvores parecia desaparecer. Então, antes que pudesse dizer algo mais, ele se afastou. Se precisar de ajuda novamente, sabe onde me encontrar. Fiquei ali, observando enquanto ele voltava para o outro lado da cerca. Algo havia mudado naquele dia, e mesmo sem entender completamente o que era,
Eu sabia que seria impossível ignorar. Os dias seguintes passaram de forma inquieta. Toda vez que eu olhava para o jardim, a lembrança de Davi surgia, e com ela, um misto de curiosidade e confusão. Algo na maneira como ele me olhou, na intensidade de sua presença ao meu lado, ficava comigo como um perfume que não se dissipava. Na manhã de sábado, decidi continuar os trabalhos no jardim. Era minha forma de colocar os pensamentos em ordem, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que esperava vê-lo novamente. Peguei as ferramentas e comecei a remover as folhas secas das plantas próximas à cerca. Parece que o jardim está ficando cada vez melhor. Ouvi sua voz familiar. Levantei o olhar e lá estava ele, do outro lado da cerca. Davi usava uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, e carregava um pequeno balde de ferramentas. Decidi que hoje seria um bom dia para cuidar das minhas plantas também, disse ele, apontando para o lado do quintal onde uma pequena fileira de roseiras florescia. Acho que é uma boa ideia. Com o clima quente, as plantas agradecem um pouco de atenção. Ele sorriu, mas não se moveu. Em vez disso, ficou ali, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Você parece diferente hoje, disse ele de repente. Diferente como? Perguntei, erguendo uma sobrancelha, sem esconder a surpresa. Não sei, talvez mais tranquila, ou talvez seja apenas impressão minha. A maneira como ele falou parecia casual, mas havia algo no tom que me deixou inquieta. Antes que pudesse responder, ele contornou a cerca novamente e entrou no meu jardim, como tinha feito antes. Está tudo bem se eu ajudar de novo? Perguntou ele, mas já se ajoelhando ao meu lado, com as mãos prontas para o trabalho. Eu apenas assenti, tentando esconder o desconforto que vinha mais de mim mesma do que dele. Havia algo inegavelmente reconfortante na presença de Davi, mas também algo desestabilizador. Enquanto trabalhávamos juntos, trocávamos poucas palavras. Ainda assim, cada momento parecia carregado, como se houvesse algo não dito pairando entre nós. Em determinado momento, quando me inclinei para arrancar uma raiz resistente, senti sua mão tocar levemente no meu braço. Cuidado, pode machucar a mão assim, disse ele, segurando meu pulso por um instante. O toque foi breve, mas o suficiente para fazer meu coração acelerar. Eu o olhei e ele não desviou o olhar. A tensão no ar era palpável e por um momento tive a impressão de que ele ia dizer algo mais. Mas em vez disso, ele soltou meu braço e se afastou, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Passaram-se mais alguns minutos de silêncio até que ele falou novamente. Sabe, sempre admirei o quanto você cuida bem deste lugar. Dá para ver o carinho que coloca em cada detalhe. Obrigada. É algo que eu gosto de fazer, um escape. Ele assentiu, parecendo absorver minhas palavras antes de responder. Às vezes, parece que colocamos mais cuidado nas coisas ao nosso redor do que em nós mesmos. Houve um peso nas palavras dele que não passou despercebido. Ele olhou para mim novamente, e eu percebi que o comentário não era apenas uma observação, mas uma espécie de revelação. Acho que todos fazemos isso de vez em quando, respondi, tentando soar despreocupada, mas a intensidade de seu olhar me deixou desconfortável. Talvez você tenha razão, mas às vezes as coisas ao nosso redor são apenas um reflexo do que queremos, mesmo que não saibamos exatamente o que é. Eu não sabia o que responder a isso. Senti meu rosto esquentar e o silêncio voltou, mas dessa vez parecia mais denso. Quando terminamos de trabalhar, ele se levantou e me ajudou a guardar as ferramentas. Sua mão tocou brevemente a minha ao pegar o regador, e por um momento ambos ficamos imóveis. Era como se o tempo tivesse desacelerado, deixando apenas aquele instante para existir. Você é uma pessoa interessante, sabia?
disse ele, quebrando o silêncio, mas sem se afastar. Acho que nunca pensei nisso, respondi, rindo nervosamente. Eu já pensei, disse ele, os olhos fixos nos meus. Não soube o que dizer. Ele me encarava com uma intensidade que parecia atravessar qualquer barreira que eu tivesse construído. Preciso ir agora, disse ele finalmente, com um tom que parecia pesaroso. Mas foi bom passar este tempo aqui. Sim, foi. Obrigada pela ajuda. Ele sorriu, mas o sorriso parecia mais uma promessa do que uma despedida. Quando ele atravessou a cerca e voltou para o lado dele, fiquei parada ali, observando-o se afastar. Havia algo naquele dia, algo nos momentos que compartilhamos, que eu sabia que não seria fácil de ignorar. Enquanto guardava o restante das ferramentas, percebi que meu coração ainda batia rápido. Eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas estava claro que Davi havia cruzado uma linha invisível, e de alguma forma eu também. Naquela noite, a lembrança de Davi não me deixou em paz. Cada gesto, cada palavra que ele disse parecia estar gravada em minha mente. Por mais que tentasse, não conseguia me livrar da sensação de que algo havia mudado, como se tivéssemos atravessado um território desconhecido. No dia seguinte, pela manhã, eu estava no jardim novamente. Era como se estar ali fosse uma tentativa de recobrar o equilíbrio. O som da natureza, o aroma das flores, tudo parecia mais intenso, mas ao mesmo tempo carregado por uma expectativa silenciosa. Foi então que ouvi sua voz. Bom dia. Olhei para cima e lá estava ele, mais uma vez na cerca, com as mãos apoiadas no topo, o olhar firme em mim. Havia algo na maneira como ele me olhava que parecia diferente, mais direto, mais confiante. Você está começando cedo hoje, ele disse com um leve sorriso. O trabalho no jardim nunca termina, respondi, tentando manter o tom casual, mas sentindo o peso de sua presença como uma força tangível. Davi passou a mão pelos cabelos, uma ação aparentemente despretensiosa, mas que chamou minha atenção de forma desconcertante. Acho que cuidar de um jardim é um pouco como cuidar de pessoas, ele disse, de repente. Requer paciência, atenção, e às vezes você precisa remover coisas que não pertencem para que algo mais floresça. As palavras dele me pegaram de surpresa, tanto pelo significado quanto pela forma como ele as disse, com uma sinceridade que parecia cortar diretamente através de mim. Talvez você esteja certo, murmurei, incapaz de desviar o olhar. Davi deu a volta na cerca novamente, entrando no meu jardim sem pedir permissão, como se aquele espaço já fosse familiar para ele. Ele não trouxe ferramentas desta vez, apenas se aproximou de onde eu estava, parando a poucos passos de distância. Precisa de ajuda? Perguntou ele, mas havia algo na pergunta que parecia mais profundo do que a tarefa da minha frente. Acho que consigo lidar sozinha, respondi, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Ele não se moveu. Ficou ali, apenas me observando com uma intensidade que parecia impossível de ignorar. Sabe, tenho pensado em algo, disse ele, a voz baixa. Eu o olhei, esperando que ele continuasse, mas ele hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes, passamos tanto tempo tentando manter as coisas em ordem que esquecemos de prestar atenção no que realmente queremos. O ar entre nós parecia pesado, como se o momento estivesse prestes a explodir. Não consegui dizer nada, apenas continuei a encará-lo, sentindo meu coração bater mais rápido. E o que você realmente quer, Davi? Perguntei finalmente, minha voz quase um sussurro. Ele deu um passo mais perto, e desta vez não havia distância suficiente para ignorar a proximidade. Talvez seja algo que não posso ter, respondeu ele, os olhos presos nos meus, como se estivesse tentando ler
algo que eu não dizia em voz alta. Houve uma pausa longa e tensa. Eu podia ouvir o som do vento entre as árvores, o canto distante dos pássaros, mas tudo parecia abafado diante da presença dele. E se você pudesse? Perguntei sem pensar, as palavras saindo antes que eu pudesse impedir. Davi deu um meio sorriso, mas não respondeu imediatamente. Ele apenas ergueu a mão, como se fosse tocar meu rosto, mas parou no meio do caminho, recuando. Acho que já disse demais, disse ele dando um passo para trás. O gesto deveria ter quebrado a tensão, mas em vez disso, parecia apenas ter intensificado o momento. Ele se afastou lentamente, parando na beira do jardim, onde a cerca marcava a divisão entre nossos quintais. Eu não quero causar problemas para você. As palavras dele eram simples, mas carregadas de algo que parecia muito maior. Ele me olhou uma última vez, antes de voltar para o outro lado da cerca, deixando-me sozinha com pensamentos que não conseguia organizar. Fiquei parada ali por um tempo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A tensão entre nós era inegável, mas era algo que não podia ser nomeado, algo que parecia existir em um território que nenhum de nós estava disposto a explorar completamente. Mais tarde, quando entrei em casa, percebi que minha mente continuava voltando para Davi, para suas palavras, para o olhar que ele me lançou antes de partir. Era impossível ignorar o fato de que algo havia sido dito naquele dia, mesmo que sem palavras, algo que mudava tudo. Os dias seguintes foram repletos de um silêncio inquietante. Eu não via Davi desde aquele momento no jardim, e a ausência dele parecia mais presente do que qualquer interação que já tivéssemos tido. Era como se cada canto do quintal guardasse um eco daquele olhar, daquela tensão que nenhum de nós ousou nomear. Decidi me ocupar. Passei horas reorganizando o jardim, tentando encontrar consolo no trabalho manual. Mas, mesmo enquanto cavava a terra ou cuidava das flores, minha mente constantemente voltava a ele. Perguntava-me o que teria acontecido se eu tivesse dito algo diferente, feito algo diferente. Na manhã de sábado, estava agachada ao lado do canteiro quando ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou antes mesmo de eu me virar, já sabendo quem era. Oi, disse ele, a voz suave, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar. Olhei para cima, tentando esconder a onda de emoções que veio com sua presença. Ele estava parado ali, com as mãos nos bolsos, e um olhar que parecia tão hesitante quanto decidido. Não nos vemos há alguns dias, ele continuou. Achei que você poderia estar precisando de ajuda novamente. Estou bem. Respondi rapidamente, mas o nervosismo na minha voz era evidente até para mim mesma. Ele não se moveu, permanecendo ali, como se esperasse que eu dissesse algo mais. Quando não o fiz, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Na verdade, acho que sou eu quem precisa de ajuda, disse ele finalmente. Ajuda com o quê? Perguntei, olhando para ele com cautela. Ele soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Com isso, com essa coisa que parece estar sempre entre nós, mas que nenhum de nós consegue dizer em voz alta. Senti meu rosto esquentar e por um momento fiquei sem palavras. Era algo que eu sabia, algo que sentia, mas ouvi-lo dizer aquilo em voz alta fez tudo parecer mais real, mais tangível. Davi, não sei o que você... Sabe sim, ele me interrompeu, mas o tom não era brusco. Era mais como um apelo, uma tentativa de ser ouvido. Você sabe exatamente do que estou falando. O silêncio entre nós parecia ensurdecedor. Ele deu mais um passo à frente e agora estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor de sua presença. Não quero complicar sua vida, disse ele, a voz baixa.
Mas, ao mesmo tempo, não consigo fingir que isso não está aqui. Eu deveria ter dito algo para encerrar aquilo, algo que dissipasse a tensão, mas em vez disso, as palavras que saíram da minha boca foram muito diferentes do que eu esperava. Eu também sinto, confessei, quase sem acreditar que tinha dito aquilo. Os olhos dele se arregalaram levemente, e ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando processar o que eu havia acabado de dizer. Você sente? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Sinto, mas isso não significa que... Ele ergueu a mão, interrompendo-me novamente, mas desta vez o gesto foi gentil. Eu sei que não significa nada agora, mas precisava saber que não era só eu. Houve um momento em que o tempo parecia ter parado. O som do vento, o canto dos pássaros, tudo desapareceu, deixando apenas nós dois naquele espaço suspenso. Então, ele deu um passo para trás, como se estivesse tentando criar a distância que suas palavras haviam destruído. Talvez eu devesse ir, disse ele com uma voz que parecia pesarosa. Talvez. Respondi, mas minha voz era quase inaudível. Ele assentiu lentamente, mas não se moveu. Ficou parado ali, olhando para mim como se estivesse esperando que eu dissesse algo, qualquer coisa que pudesse mudar o curso daquele momento. Mas eu não disse nada, e finalmente ele se virou e começou a caminhar em direção à cerca. Quando ele chegou ao limite do jardim, parou e olhou para trás. Se algum dia isso mudar, começou ele, mas deixou a frase no ar antes de terminar. Então ele se foi, e eu fiquei ali, sozinha no jardim, sentindo o peso de tudo o que não foi dito. Aquela noite foi longa. As palavras de Davi ecoavam na minha mente, e o som de sua voz, a intensidade de seu olhar, tudo parecia impossível de apagar. Eu sabia que ele estava certo. Algo havia mudado entre nós, algo que não podia ser ignorado, mas que também não podia ser levado adiante. Enquanto me deitava na cama, encarando o teto, me perguntei se algum dia aquele vazio seria preenchido ou se permaneceria como uma marca silenciosa do que poderia ter sido. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio pesado. A ausência de Davi, que antes parecia ocasional, agora era insuportável. Meu jardim, que sempre fora meu refúgio, tornou-se um espaço carregado de lembranças. Cada flor, cada canto, parecia murmurar sobre os momentos que compartilhamos. Na manhã de um domingo nublado, saí para regar as plantas. O vento trazia uma leve brisa fresca, mas eu me sentia inquieta. Havia uma expectativa no ar que eu não conseguia explicar, uma sensação de que algo estava por acontecer. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Meus dedos apertaram levemente o regador, e antes mesmo de me virar, sabia quem era. Bom dia. A voz de Davi era calma, mas carregava uma gravidade que eu reconhecia imediatamente. Virei-me para encontrá-lo parado na beira do jardim, próximo à cerca. Ele não trazia aquele sorriso casual que sempre usava. Em vez disso, seu olhar era direto, firme, como se estivesse decidido a dizer algo que não podia mais esperar. Davi? Comecei, mas ele levantou a mão suavemente, interrompendo-me. Preciso falar com você, disse ele dando alguns passos em minha direção. Sobre o que aconteceu, sobre o que não dissemos. Senti meu coração acelerar. Não estava pronta para aquilo, mas sabia que ele tinha razão. Eu também pensei muito nisso, confessei, minha voz baixa, quase tremendo. E o que você concluiu? Perguntou ele com um tom que era ao mesmo tempo esperançoso e cauteloso. Houve um longo silêncio entre nós. O som do vento soprando entre as árvores parecia ecoar a tensão no ar. Eu não sabia como responder, mas ao mesmo tempo as palavras vieram com uma clareza inesperada, que não é algo que podemos ignorar, admiti finalmente. Davi deu mais um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós.
Seus olhos estavam fixos nos meus, como se estivessem buscando uma resposta que ainda não havia sido dita em palavras. Eu não quero que você faça algo que vá te machucar, disse ele, a voz grave, mas com uma sinceridade que me tocou profundamente. E eu não quero que você carregue isso sozinho, respondi, quase sem pensar. O ar ao nosso redor parecia se tornar mais pesado, carregado de tudo o que não era dito. Ele deu mais um passo, e agora estávamos a poucos centímetros de distância. Seu olhar desceu brevemente para minhas mãos, que seguravam o regador com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. Por que isso parece tão errado e tão certo ao mesmo tempo? Perguntou ele, num tom que era mais um pensamento em voz alta do que uma pergunta direta. Eu não tinha uma resposta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele ergueu a mão e tocou de leve meu rosto. Foi um gesto hesitante, mas cheio de significado. O calor de sua mão contra minha pele fez minha respiração acelerar, e por um momento todo o resto desapareceu. Se eu estiver cruzando uma linha, me diga agora, disse ele, sua voz mal acima de um sussurro. Olhei para ele, sentindo meu coração disparar no peito. Havia tantas coisas que eu poderia dizer, tantas razões para não deixar aquilo acontecer, mas nenhuma delas parecia forte o suficiente naquele momento. Não há mais volta, não é? Perguntei, minha voz tremendo. Ele balançou a cabeça lentamente, os olhos ainda fixos nos meus. Não. E então, sem mais hesitação, ele inclinou-se. Seus lábios tocaram os meus, e o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Foi um beijo lento, cheio de tudo o que havia ficado preso entre nós por tanto tempo. Não era apenas desejo, era uma confissão, um reconhecimento do que ambos sentíamos, mas não podíamos dizer. Quando nos afastamos, estávamos ambos ofegantes, nossos rostos ainda próximos. Seus olhos procuraram os meus, como se buscassem algum tipo de confirmação. Eu não sei o que acontece agora, disse ele finalmente, mas não quero perder isso. Eu assenti, sentindo a mesma confusão e certeza misturadas dentro de mim. Nem eu. Por mais que houvesse perguntas sem respostas, naquele momento, nada mais parecia importar. Apenas nós dois, ali, no jardim onde tudo havia começado. A despedida naquele dia foi breve, mas carregada de promessas silenciosas. Enquanto ele atravessava a cerca de volta para sua casa, olhei para ele uma última vez, sentindo que algo irrevogável havia acontecido. Quando entrei em casa, minha mente estava um turbilhão, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de alívio. Não sabíamos onde aquilo nos levaria, mas a verdade finalmente tinha vindo à tona, e isso, por si só, já era um começo.